E aqui na Bela Mais a discussão gira em torno da construção do perfil do solo. Entre as fases que permitem essa construção, a escolha adequada das plantas de coberturas que serão utilizadas ao longo do processo de produção da fazenda. Aqui comigo está o Gustavo Azevedo, ele é representante comercial da Renovagro e vai ajudar a gente a entender um pouquinho sobre a importância da escolha, né, das variedades a serem utilizadas nesse mix, digamos, de plantas. O que o produtor tem que ter em mente? Como é que começa a definição desse mix a ser utilizado e por que ele é tão importante? Legal, Alex. É um prazer estar falando com vocês aqui do Notícias Agrícolas, um portal que a gente sabe que é um portal que realmente entrega informação para o produtor. E aqui a gente vai comentar um pouquinho a respeito de plantas de cobertura, ou blends de plantas de cobertura, que é a mistura de plantas de cobertura. Qual que é a recomendação para o produtor fazer? Primeiramente, parte de um diagnóstico. E dentro da plataforma de construção do perfil de solo da Bela Agrícola, nós temos esse diagnóstico. Então, o produtor que deseja fazer uma cobertura numa área que está baixando a produtividade dele, nós temos um mix adequado para fazer essa cobertura do solo. Tem uma área que tem mais problemas com nematóide, que é uma pressão muito alta de doença, nós temos um blend de planta de cobertura específico para fazer essa redução de nematóides. Então, para cada tipo de situação e diagnóstico do produtor, nós temos uma recomendação para que ele, em curto espaço de tempo, usufrua do máximo benefício que essas plantas de cobertura vão trazer para o nosso sistema produtivo. Inclusive a própria janela que ele tem para que essas plantas se desenvolvam, né? Isso é importante ele definir, né? Perfeitamente, Alex. E parte do princípio que o produtor tem que conhecer um pouco o sistema produtivo dele e entender aonde o mix de planta de cobertura, o blend de planta de cobertura vai se encaixar naquele momento. Então, se um produtor planta um milho safrinha, por exemplo, ele faz a soja no verão e o milho safrinha na sequência, ele tem uma janela aí de aproximadamente 60 dias até plantar a cultura novamente. Então, nós temos um mix adequado para essa realidade. Um produtor que pensa em plantar trigo ou ele é plantador de trigo no inverno, entre a soja e o milho e o trigo, a gente tem um período aí de aproximadamente 60, 65 dias também que o solo fica descoberto. Então nós temos uma opção rápida que vai cobrir o solo, vai reduzir o banco de semente de planta daninha, vai tornar aquele ambiente biologicamente mais produtivo. E como é que ele escolhe essas espécies? Eu entendi que depende da necessidade do produtor, mas elas precisam ser diversificadas? Perfeitamente. Quanto mais diversidade a gente tiver no sistema, mais plantas de cobertura, mais famílias de plantas de cobertura, melhor vai ser o resultado. Porque a gente reflete o resultado de uma mata, por exemplo. Então na mata tem plantas de diversas famílias, de diversas portes que convivem no mesmo ambiente. Com os blends de plantas de cobertura, o sistema é parecido, que a gente tenta massificar em curto espaço de tempo todos esses benefícios que a floresta promove no ambiente. Em termos de recomendação, nós da Renovagro já temos algumas marcas comerciais com essa mistura de plantas. Então, de longos e longos anos de desenvolvimento, de pesquisa, nós chegamos a 14 mix de plantas de cobertura que se encaixa na realidade do produtor. Isso levando em conta época de semeadura, problema que o produtor precisa resolver e também o manejo adequado dessas plantas de cobertura no sistema produtivo daquele produtor. Vamos dar uma olhada nesse sistema colocado aqui. O que tem aqui, Gustavo? Perfeitamente. Esse mix aqui, esse blend de planta de cobertura, nós chamamos ele de pré-soja. Nessa situação aqui, o produtor opta por fazer a recuperação dessa área. Então, após a colheita da soja, ele vem semeando esse blend de planta de cobertura aqui, que a gente chama de pré-soja. Esse mix de planta de cobertura aqui, nesse caso, ele é composto por 4 plantas de 3 famílias distintas. Então nós temos aqui o nabo forrageiro, tá? Que é uma crucífera e vai nos auxiliar muito na ciclagem de enxofre e na descompactação do solo pela sua raiz pivotante, que ajuda nessa parte de tirar todo aquele peso que está naquele solo. Nós temos aqui o centeio, que nós chamamos como uma planta sanitizante do solo, que ele vai auxiliar aí muito na reforma da biologia do solo. Ele contribui muito para a melhoria daquela estrutura, além de favorecer um efeito alelopático contra bulva, corda de viola, amargoso, que são plantas daninhas que tiram o sono do produtor aqui na nossa região. Nós temos aqui nesse mix também a aveia. A aveia, ela vai contribuir muito na ciclagem de potássio. As gramíneas, de modo geral, contribuem para esse sistema. Além de atrair inimigos naturais, a gente observa aqui
uma formiguinha que está aqui provavelmente predando algum fungo, algum inseto, tá? Então assim, a gente favorece esse ambiente para promover a diversidade desse solo. E por fim, nós temos aqui a ervilhaca. A ervilhaca, aqui na região norte do Paraná, muitos produtores acham que ela não sai, mas a ervilhaca, ela é adequada para a nossa região, além de favorecer um aporte muito grande de nitrogênio. Então ela contribui muito, por ser uma leguminosa, com essa fixação biológica do nitrogênio no solo. Então esse mix aqui, esse blend de plantas de cobertura, nos traz uma série de benefícios que pro sistema isso se torna incalculável, os benefícios que esse manejo pode trazer para o sistema produtivo do produtor. Bom, você mostrou para a gente toda a escolha do material, mas como é que acontece? O que você tem que fazer até chegar a esse momento que a gente está vindo aqui? Ó? Como é que você decide que é a hora de fazer de passar o rolo nas plantas? Exatamente. Alex, em termos de manejo, a gente se encaixa muito na janela do produtor. Então essa área aqui a gente maneja, ou a maioria das áreas de blend de planta de cobertura, no florescimento pleno das culturas. Então a gente observa aqui que todas as plantas elas estão florescidas, tá? A gente observa o centeio, a gente observa o nabo, a gente observa a aveia. Então esse é o momento adequado, porque é onde a planta acumulou a máxima matéria seca, matéria verde, a máxima cobertura, estrutura de parte aérea e também em raiz. E a gente faz esse manejo para a planta não sementear. Ou seja, a partir do momento que ela sementeia, ela drena todo aquele nutriente que ela acumulou na parte aérea para o grão. E aí se torna mais difícil para os micro-organismos acessarem e disponibilizarem todo aquele nutriente que a planta acumulou. Então a gente decide ou faz esse manejo com rolo-faca, com uma grade ou com manejo com herbicida no momento de florescimento dos blends de planta de cobertura. E a consequência a gente consegue ver aqui, né, Gustavo? Na construção aí de uma camada de proteção para a lavoura, né? Exatamente, Alex. Esse benefício aqui dessa planta, essa cama, toda essa estrutura de planta que está aqui sobre o solo, está protegendo muito toda essa umidade aqui de ir embora, está protegendo muito esse ambiente aqui contra a amplitude térmica, ou seja, aquela temperatura muito alta no meio do dia e uma temperatura muito fria durante a noite, com essa cobertura aqui, ela impossibilita essa diferença. Alex, pode sentir aqui, ó, que você vai observar um solo friável, um solo bem fresquinho. Isso aqui é ambiente favorável para a microbiologia do solo, ou seja, mantendo coberto o ano inteiro, a gente tem todos esses benefícios aqui de promover a biologia do solo e de não deixar o solo exposto a uma chuva muito forte, exposto à perca de nutrientes, que a gente sabe que é um grande problema, exposto à erosão. Então é um conceito que a construção do perfil de solo dentro da Bela Agrícola nós trazemos para o produtor rural. Agora, como é que eu defino a quantidade de cada planta a ser utilizada? Perfeitamente, Alex. Essa é uma pergunta muito recorrente do nosso meio e também do produtor, né? O produtor às vezes quer fazer uma mistura de plantas na fazenda, na propriedade. A gente conhece e sabe que tem muitos produtores técnicos que realmente levam em consideração a qualidade das sementes a serem adquiridas para promover ou fazer essa mistura do mix. Mas hoje a gente sabe também que tem muitas empresas ou até produtores que não vendem semente, vendem grão. E esse é o principal ponto quando a gente fala de blends de planta de cobertura, tá? Os blends de planta de cobertura, mais especificamente falando da Renovagro, são feitos de semente, ou seja, são sementes que passam por todo um processo de acompanhamento nos campos de produção e a seguir passa por uma UBS, ou seja, para eliminar qualquer tipo de praga e doença. E depois de todo esse processo, de cada componente desse blend de planta de cobertura, ele vai para uma estrutura grande que faz a mistura na proporção adequada, onde a gente não tenha uma competição ou um sobressalto de uma planta em detrimento do desenvolvimento de outra. Então, essa composição é muito ajustada para levar os máximos benefícios para o produtor num custo menor por área.
Tá vendo então? São informações importantes para você, produtor, definir o melhor mix, o melhor blend aí de plantas para fazer a cobertura. Agora, nunca deixe de fazer essa cobertura, porque além de cuidar do solo superficialmente, você está mudando toda uma estrutura do solo em profundidade, criando um ambiente muito favorável que vai repercutir em mais produtividade, mais eficiência e melhores resultados na hora de produzir a sua lavoura. Daqui a pouco a gente volta com mais informações direto aqui da Bela Mais.